Noticiário Internacional agora, tragédia em Miami. Parte de um prédio de apartamentos desabou na madrugada de hoje. Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros busca por 99 desaparecidos. Nós conseguimos a gravação de uma câmera de segurança que registrou o exato momento do desabamento. A imagem é impressionante. Essa câmera está em outro prédio. Perceba que é uma primeira nuvem de pó. É um primeiro pedaço do prédio desabando e logo depois aí está a outra parte do prédio. Revendo em câmera lenta, uma primeira parte desaba, levantando muita poeira, e depois uma outra parte do prédio desabava. Eram 2 horas da manhã, hora local, e a imagem registra o exato momento do desabamento. E agora você está com imagens mostrando como era o prédio antes, à esquerda, e depois parcialmente destruído. Algumas varandas, uma coluna do prédio permanece de pé, que são essas varandas à esquerda. Mas aí você vê à direita homens da equipe de resgate, das equipes de resgate ao vivo, trabalhando nos escombros, buscando essas 99 pessoas. Essa é a última informação que nós temos. 99 pessoas são dadas agora como desaparecidas e estariam debaixo desses escombros. Se terminó de construir en 1981, con 12 plantas, 136 apartamentos. De ellos, se derrumbaron 55. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live da Alcompat Brasil sobre o colapso do edifício Chamberlain Towers em Miami e outros acidentes estruturais, reflexões e lições aprendidas. A Alcompat Brasil tem o prazer de trazer alguns convidados para discutir esses acidentes, né, que têm recentemente acontecido em nossa profissão. O primeiro convidado da noite é o ilustríssimo professor Paulo Helene, da PhD Engenharia, ex-professor da USP, também um dos fundadores da Alcompat Brasil e da Alcompat Internacional e um dos pioneiros da área de patologia das construções aqui no Brasil. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, César, muito obrigado. O outro convidado dessa noite, é o professor Enio Pazini Figueiredo, também diretor da Alcompat Internacional, ex-presidente da Alcompat Brasil e também um dos fundadores aqui da Alcompat Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, professor César Daer, boa noite aos meus colegas aí e boa noite a todos que estão participando desta live. O terceiro convidado dessa noite é o professor Luiz Carlos Pinto da Silva, do Leme, da URGS, também um dos fundadores da Alcompat Brasil, e o segundo presidente da Alcompat Brasil. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Carlos. Tudo bom, César? Muito bom estar aqui com vocês, com esses colegas tão queridos, assim, né? Representantes muito importantes da patologia das construções aqui, e vendo a Alcompat tomar liderança nessa questão de discutir, né? Mais uma tragédia, para que a gente possa entender um pouquinho o que aconteceu, principalmente aprender com ela e fazer jus, né, aos aprendizados, né, por todas as vítimas que a gente teve. Muito obrigado, professor. Temos também um convidado especial que está entrando aqui conosco, diretamente do Panamá, né, está em trânsito para a Colômbia, nosso querido professor Bernardo Tuquiqué. Boa noite, professor Bernardo. Bernardo também foi ex-presidente, o terceiro presidente da Alcompat Brasil, né, está na diretoria de jovens da Alcompat Internacional, também militando na área da patologia, né, uma referência aí da nossa geração. Boa noite, professor Bernardo. Boa noite, professor Daer, professores Paulo Helene, professor Enio, professor Luiz Carlos, uma honra estar aqui, estou preso no aeroporto do Panamá, mas vamos discutir um pouco aí, peço desculpa aí um pouco pelo cenário conturbado aqui que teremos hoje. Muito obrigado, Bernardo, nossos convidados. Eu queria fazer uma introdução sobre essas questões de acidentes, elas são muito impactantes, e elas me remetem, toda vez que eu vejo um acidente na construção civil, elas me remetem a uma parte da história da minha vida enquanto estudante de engenharia, né? Em 1995, eu me recordo, né, eu estava no 2º ano de engenharia, já era técnico em edificações, havia acabado de terminar o curso técnico, já estava atuando como técnico em edificações,
E no veraneio, justamente no veraneio, eu estava em Balneário Camboriú. Quando eu estava atravessando a rua, meu prédio ficava em frente, não era aquele coqueluche todo, Balneário Camboriú naquela época, não. Ficava em frente, à beira-mar, né? E era um dos edifícios mais antigos, acho que o segundo edifício, está lá até hoje. O segundo edifício construído em Balneário Camboriú, de 8 andares, 8 pavimentos, beira-mar, não caiu, está lá, graças a Deus, intacto. Mas eu me lembro muito bem de estar descendo, né, para atravessar a rua e ir para a praia, tomar um banho de sol, um banho de mar com os meus amigos, né? E bem naquele momento chegou um casal, né, chorando, que estavam vindo lá de Guaratuba, aqui no litoral do Paraná. E havia colapsado o edifício, que na noite anterior, né, já haviam vários sinais, eles estavam no edifício, né, as portas já não fechavam, as esquadrias também não, o prédio estava com algumas fissuras estranhas, né, e dando alguns estalos, e eles choravam porque perderam muitos amigos. Eu tenho até um vídeo aqui da época, que eu queria mostrar para vocês, para a gente contextualizar um pouco. Isso me impactou demais, eu lembro, assim, foi o meu primeiro contato, enquanto estudante de engenharia, com a área de patologia, né, e isso mexe muito porque são vidas, né, a nossa profissão e a missão da Alcompat, assim como da engenharia, né, tem um propósito de mudar a vida das pessoas, a qualidade de vida da nossa sociedade, e toda vez que a gente vê um colapso desse, né, problemas tão graves como esse, isso é impactante demais e serve justamente para que a gente faça reflexões, que a gente tire lições, o professor Paulo Helene sempre fala disso, né, lições aprendidas, para que isso não volte a ocorrer, ou seja, o que a gente pode tirar de lição, o que a gente pode refletir sobre isso, o que a gente pode mudar, não somente dentro das nossas normas, mas também junto às autoridades, né, aos políticos, né, aos governantes, aos nossos governantes, para que a gente possa mudar as nossas leis também, para que isso não volte a ocorrer. O meu filho está lá dentro. Tiago, o filho dela estava lá dentro. Parecendo não acreditar no que vê, esta mulher corre desesperada em direção aos escombros, mas no encontro com o cunhado, o abraço de alívio. Eu quero ver todo mundo. Eu quero ver todo. Eu quero ver todo. A atenção está presente no rosto de cada um, das equipes de resgate, dos voluntários que tentam ajudar de todo jeito, retirando pedaços de concreto com baldes e até com a mão. Em vários momentos, os bombeiros pedem silêncio e todos ficam imóveis, tentando ouvir as vítimas. Silêncio. Para todo, 1 minuto. Em diferentes pontos, 6 pessoas respondem. Neste local, uma garota está respondendo aos bombeiros. E aqui a retirada dos escombros precisa ser feita aos poucos, para não comprometer ainda mais a estrutura do prédio e evitar que uma laje caia em cima dela. Você tem peso em cima do peito? Então fique quietinha, tá? A gente chega aí logo, logo. Aqui um rapaz foi um dos primeiros a ser resgatado. Chegando na ambulância, o gesto emocionado de quem conseguiu sobreviver. Fica tranquilo, fica tranquilo. 29 anos depois, professor Paulo Helene, professor Enio, Luiz Carlos, Bernardo, estávamos nós, né, em Fortaleza, iniciar o nosso 61º Congresso Brasileiro do Concreto, felizes, né, eu estava diretor de eventos, lembro que já tinha preparado o meu discurso, e naquele dia, o edifício Andréa veio ao colapso. E a minha reflexão na época é que, sabendo um pouco depois dos porquês, de algumas causas prováveis, né, da ocorrência, me remeteu exatamente a esse caso de Guaratuba. Ou seja, praticamente o mesmo problema, né, um erro, uma falha no processo de manutenção da estrutura. E justamente é isso que eu queria trazer à tona para nós, para a gente começar a fazer essa reflexão. Agora vemos esse edifício caindo, tivemos outros edifícios recentemente que caem, aqui no Brasil, alguns, infelizmente, durante a fase de construção, né? E eu queria, então, escutar um pouquinho de cada um de vocês. Primeiro, a gente falando um pouquinho desse edifício lá de Miami, né, que veio à tona, e internacionalmente. Nos Estados Unidos, a situação é lá um pouco diferente, eles abrem tudo o que está acontecendo, eles já vão levantando algumas hipóteses. Obviamente, a gente tem que deixar claro que essa live ela não serve para dar nenhum diagnóstico final, né? Nem os americanos deram, quiçá nós brasileiros que estamos longe, dar algum diagnóstico, né? Mas justamente fazer algumas análises, né, sobre alguns documentos que estão correndo pela internet, alguns vídeos, e é justamente nessa linha aí que a gente vem para debater.
Então, eu gostaria de passar a palavra aí, primeiramente, ao nosso querido professor Paulo Helene, né, o nosso pai da patologia, um dos pais da patologia aqui no Brasil, que esteve lá na década de 70, iniciando esse movimento. Muito obrigado, César. Se você puder colocar aí a informação, vamos falar primeiro do edifício de Miami, né? Essa figura é muito ilustrativa, né? A figura é muito ilustrativa porque o edifício é um L, como nós estamos observando aqui. Essa primeira parte, que está na cor branca, ela se manteve em pé e ela foi construída inicialmente. A segunda parte desse L, que está a cores, ela foi construída numa segunda etapa. É um edifício de luxo, os apartamentos aí custam da ordem de 3 milhões de dólares e a cobertura custa 15 milhões de dólares. Então, para os senhores terem uma ideia de que é uma região muito privilegiada. Na sequência dessa indicação aí, a gente tem aqui em vermelho uma informação de que esta laje ao lado da piscina, a piscina está aqui, esta laje ao lado da piscina, falhou por punção e trouxe carregou junto essa primeira parte da edificação e num processo que nós chamamos de colapso progressivo, né, puxou as outras partes e destruiu essa parte central. Esta parte aqui mais próxima do mar, né, porque a frente do edifício para a avenida que é essa parte branca que nós temos ali, a parte azul, ela demorou um pouco mais para romper, mas acabou também sendo autodestruída, né, quase que como se fosse uma implosão da forma como elas caíram. Então, a gente vai analisar essa situação aqui, porque está mais ou menos evidente que o que caiu em primeiro lugar foi esta laje ao lado da piscina, que nós vamos chamar da área de lazer ou área de recreação. Você tem aquele filminho? Tem, vou passar aqui, que é a hipótese, né, da ocorrência. Isso. Um engenheiro chamado Alex Belfort, de maneira muito interessante, propôs uma hipótese, né? São todas hipóteses de por que o edifício rompeu, né? Como que ele rompeu, qual foi a sequência. Então, ele vai passar agora, o professor César, essa sequência que nós podemos ver em vídeo, que fica mais claro da ideia que a gente endossa. É uma hipótese bastante defensável, uma hipótese que ela pode realmente ter acontecido nessa sequência, apesar de que ainda ficam algumas dúvidas.
terra. Então, essa foi a sequência. Agora, a pergunta que fica, e que todos nós temos de dúvida, é por que esta laje funcionou, né? Qual foi o gatilho? Que existem aí várias possibilidades, por exemplo, de corrosão de armadura, que é uma levantada pela maioria dos experts, é que havia corrosão de armadura aqui não visível. Outros de um recalque diferencial. Se houvesse um recalque diferencial entre esta parte e a torre, justificaria romper a laje. E outros ainda dizem que o terreno lá é bastante ruim, é de calcário, que pode haver alguma caverna embaixo que cedeu e aí trouxe a parte do edifício para baixo, que ela junto carregou essa laje por punção. Então, ainda isso, nós vamos aprender com isso, mas já dá para tirar bastante lições daqui. A próxima. A região fica aqui da Florida, né? Fica aqui ao lado de Cuba, como vocês estão vendo, e aqui tem Cancún, nessa região aqui do México. Esse mar aqui é um mar que tem uma agressividade alta em termos de cloruros, de cloretos, né? De cloro. O mar tem cloro, tem sal, tem bastante sal nessa região, e o sal é agressivo ao aço. É o seguinte, justifica o medo de corrosão. Como a gente está vendo aí, é uma faixa estreita de terra, muita água em volta, ventos fortes carregam a névoa salina, o sal, para a superfície das estruturas. A próxima. Esse é o edifício, em primeiro plano, a gente vê a laje de recreação, a laje de lazer, à nossa direita, onde está escrito Google Earth, está a piscina. Próximo. Ué, voltou? Aqui a gente vê que, no momento da ruptura, né, a piscina estava com água, e ela não foi o gatilho, o problema, vamos dizer assim, do colapso não começou na região da piscina, começou ao lado, na área de lazer, com a punção daquela laje, com aquela laje os pilares furando a laje e descendo, que puxaram os pilares. Agora, por que aconteceu isso é as dúvidas que ainda deverão ser explicadas. Agora, interessante, hein, professor, a gente olhar lá no fundo também, que há uma ruptura da laje na região da outra torre, né? Embaixo dela, exatamente. Embaixo dela dá para ver ali que ela rompeu também, mas não levou a torre. Não levou pilares, muito importante, porque esses pilares são de 60 centímetros quadrados, 60 por 60. Bastante armados. Os pilares destas outras torres aqui que caíram eram de 40 por 40, são pilares de inércia menor. Então, digamos que a inércia desse aqui conseguiu manter resistindo. Eu não tenho a informação da seção dos pilares, o professor está dando agora, porque a minha dúvida nesse diagnóstico que eu tinha visto era se essa laje que funcionou conseguiria puxar esses pilares realmente. Eu achei que tivesse alguma coisa a mais ali. Eu até lembro o caso de Vitória, aquele prédio que também houve uma punção, não lembro o nome do prédio agora, aquele prédio que houve uma punção na área coletiva, né, na área da piscina e tal, e ali ficou bem isolado as torres residenciais da área de uso comum. Aqui parece que essa laje puxou os pilares, e é difícil a lajezinha puxar os pilares, né? Agora, com essa informação do professor sobre a inércia dos pilares, eu não tinha essa informação. Eu realmente tipologias. Diagnóstico, né? Esses aqui são de 60 centímetros de aresta, um quadrado, e aqui eram seção quadrada de 40, então tem uma diferença de inércia razoável, sabe, aí nesse caso, né? E a taxa de armadura era um pouco menor também, né, professor? Pelo que o professor Sim, falou. lá são 13 barras de 32 milímetros, aqui são 8 barras de 32 milímetros.
é um pouco menor. E essa laje, o importante, naquele caso de Vitória, havia uma junta de dilatação, eram estruturas separadas por uma junta de dilatação. A área de lazer separada da torre. Nesse caso aqui, ela não está separada, ela está engastada. Então, Bernardo, o professor Bernardo, a estrutura estava engastada, essa laje estava engastada no pilar, próxima, e não tinha continuidade com outra laje. Ela estava engastada a 2/3 da altura do pilar, quer dizer, ela conseguia criar um esforço horizontal ao cair suficiente para flambar esse pilar, para enfim, tirar esse pilar das condições de estabilidade. É interessante que acho que dá até para ver aqui, né, professor, no prédio que ficou intacto lá, intacto não, né, mas ficou de pé, que a altura, né, da laje, né, mostrando mais ou menos onde é que está a laje lá do E só para os nossos ouvintes, né, a parte branca daqueles pilares que ele está mostrando ali é a parte que era na garagem, né? Na garagem. Aquela laje perdeu ali, o nível do térreo é aquela parte que é um pouco mais colorida, mais um rosinha ali, né, em relação àquilo. Então está se vendo a cabeça do pilar na garagem, daqueles pilares mais robustos ali, das duas tipologias que o Paulo estava explicando, né. Assim como se vê também, por isso toda a questão da punção, o restante das cabeças dos pilares de menor dimensão que estão nessa área da laje falhada. Esses outros são de 35 centímetros, são ainda menores, porque eles suportavam uma carga menor também, né. Próxima. Aqui a gente vê uma outra visão, a piscina ainda cheia d'água em condições, os pilares, e a gente nota claramente o que o César chamou a atenção, que a laje de apoio que estava embaixo desse prédio caiu, também por punção, mas ela não levou junto o pilar, porque o pilar tem uma rigidez maior, ele é mais forte, mais parrudo. Aqui a gente vê os carros que estavam em cima da laje, eles caíram, os carros em cima da laje, continuaram em cima da laje, só que ela está no plano de baixo, ela caiu em cima de outros carros, né? Paulo, deixa eu só te ajudar, porque assim, ó, na realidade, nesses pilares maiores ali, quando a gente nota, né, a armadura de gastamento da laje, ela foi praticamente retificada, né? Então ela teve um efeito ali justamente de a laje que puncionou ali naquele trecho, puxar esse trecho de laje aí que estava embaixo desse prédio, que foi provavelmente o que aconteceu e o que eu estava explicando em relação ao outro, né? Aqui se reproduz exatamente o mesmo mecanismo, só que esse pilar ele aguenta pela dimensão maior, né? Pelo que até agora a gente tem de indícios. Então, acho que aquela hipótese que estava descrevendo ela é bem plausível, né? Exato. E um outro detalhe que a gente já discutiu também é que por que motivo aquela laje pararia, né? O colapso pararia naquele alinhamento que é onde tem uma viga, né? Então, aquela viga ali talvez tenha sido o limitador do colapso daquela laje, né? Essa que o professor Paulino estava mostrando que os carros caíram aí, ó, ela para praticamente em linha, na linha onde tem uma viga ali mais para dentro mais para dentro dos pilotis. Isso. Na segunda linha de pilares, né? Acho que justamente pela existência da viga. Exatamente. A gente pode notar que a linha de ruptura aqui nos pilares, na parte da esquerda, próximo da piscina, ela não é retilínea, ela é toda... né, a geometria não é linear, e lá ela termina praticamente em linha, lá numa linha da viga, né? Exatamente. A próxima... o edifício, só para contextualizar, né, o edifício estava sendo objeto de uma inspeção visando o que eles chamam de recertificação, que ocorre lá aos 40 anos de idade, na região de Miami, por conta de um acidente anterior, não é isso? Você até comentou isso hoje, né, professor Luiz? Em 74 teve um acidente, né, com um estacionamento também que teve uma ruptura, e a gente nota, né, a resposta legislativa foi, em 75, entrar com essa legislação que forçava a recertificação de prédios que atingissem 40 anos. Muito interessante. Por conta disso, é o seguinte, foi contratada uma empresa para fazer a inspeção. Tudo isso está na internet, né, gente? Nós não estamos mostrando nada que não seja do conhecimento geral.
E muito interessante porque os Estados Unidos têm essa postura, eles colocam toda a documentação para conhecimento público, e isso ajuda muito no crescimento do entendimento do problema, como que ele aconteceu, e ajuda na tomada de medidas posteriores, né, para minimizar esses riscos. Então, essa empresa teve a responsabilidade de fazer a inspeção, a próxima, e preparar um orçamento de reforma do prédio, na parte estrutural e também nas outras de apresentação, manutenção, etc., que sai fora dos nossos padrões, né? 14, quase 15 milhões de dólares. Isso seria um valor bastante alto para o nosso padrão. Mas considerando que esse é o preço de um dos apartamentos do edifício, né? O apartamento de cobertura vale 15 milhões de dólares, então talvez seja bem razoável para a realidade deles. Seguinte. Eu acho que aí, com isso daí... E havia até um detalhe, essa é a pena, gente. Existia um projeto de intervenção, né? Esse é o projeto de intervenção que já estava pronto e que era para ser colocado em prática, o quanto antes, né? Não deu tempo. Infelizmente, o edifício caiu antes da intervenção que estava sendo proposta por essa empresa e pelo condomínio para deixar o prédio em ordem para poder ser novamente recertificado como uma unidade habitacional segura. Bom, com isso daí eu passo a palavra, por enquanto, para outros colegas, professor César, porque eu tenho ainda para apresentar, se que houver tempo, o caso do Palace 2, no Rio de Janeiro, e o caso do Areia Branca, em Recife, né, que são também, deram razões em material para mudar a legislação lá de Recife, mudar a legislação do Rio de Janeiro, introduzir mais detalhes nas nossas normas, ou seja, sempre são aprendizados muito importantes, à custa de muito sofrimento. Nós não gostaríamos que assim fosse, mas não podemos deixar de considerar que aprende-se muito também com os acidentes. Sim. Eu acho, né, professor, que fica muito claro, cada vez mais claro, né? Acho que esse caso reforça mais isso. A gente não sabe exatamente o que houve, mas isso a gente sabe que está intimamente ligado com a água, a umidade ali presente naquele solo e o íon cloreto, né? A agressividade. A corrosão por íons cloreto é a nossa maior manifestação patológica, né? Já deu exemplo aí de prédio Areia Branca em Recife, o que não teve muita corrosão, mas enfim, o Palace 2 no Rio de Janeiro, todas as regiões litorâneas, o Dyer deu lá o exemplo do prédio Andréia em Fortaleza, estava ali a uns 2,5, 3 quilômetros da praia, mas todos casos extremamente expostos ao pior agente degradante das estruturas, a pior manifestação patológica que nós temos, que é a fissuras, etc., por corrosão por cloretos, né? Então, esse é um ponto que tem que ser dado muita atenção desde lá do projeto, passando pela manutenção e inspeção periódica dos prédios, né? Acho que isso é uma lição muito forte que a gente vai aprendendo e reaprendendo cada vez. A grande maioria dos acidentes que nós temos são prédios, de prédios perto da orla, né? Ou seja, a grande maioria. Enfim, isso acho que tem que reforçar um pouquinho mais, né? O professor Enio aí que tem sorte de estar em Goiânia, né? Longe do mar, né? Mas, enfim, a grande maioria dos países, das maiores cidades do mundo estão à beira da praia, né? Esse é um ponto importante. O agente agressivo, né, professor? O agente agressivo natural, que é a atmosfera marinha, o maior agente agressivo às estruturas de concreto é justamente esse, né? É o sal. É interessante, professor Bernardo, essas tuas colocações, porque eu quero ser um pouco provocativo também, né? O que a gente vê, por exemplo, lá nessa questão, é que eles têm uma lei de inspeção regular, mesmo que após 40 anos, mas tem que ser feita e recertificar o edifício, né? Nós, recentemente, você e principalmente o professor Luiz Carlos, estavam trabalhando, né, nessa norma nova de inspeção predial também, né, que tem uma nova linha. Bom,
Nós discutimos, eu, o professor Paulo Helene, o professor Enio, o professor Luiz Carlos, sobre este relatório que está aberto na internet, tem corrido aí pelas mídias sociais, né? E é um laudo de inspeção visual. O interessante é que ele relata alguns casos de corrosão, até de corrosão mais agressiva, mas não documenta com fotos. Tem muita documentação com foto, mas não existe, e até aqui eu quero provocar o professor Enio e o professor Paulo Helene, principalmente, nenhum ensaio. Nenhum ensaio. Para se dizer qual é a velocidade de corrosão, se houve mudança de corrosão, e o laudo é de 2018. Né? Se passaram outros anos, nesse laudo ele fala que há um problema de impermeabilização da piscina, né? E é interessante, nessa simulação eles falam assim, existe uma corrosão oculta. Aí eu pergunto para vocês, como é que tem uma corrosão oculta? Talvez olhando de cima, né, da parte do deck, tudo bem, ele é revestido, tem impermeabilização, tinha camada de paper, você não vê nenhum sinal, mas por baixo da garagem deveria ter algum sinal, né? Também demonstra lá algumas falhas de reparos já anteriores, de injeções que aconteceram, né? E aí eu pergunto para vocês, será realmente, professor Paulo Helene, provocativo, realmente para a gente refletir um pouco sobre os Carlos, que a corrosão foi o gatilho? Será que a corrosão da armadura de punção, por exemplo, desta laje, foi um gatilho? Pode ser uma hipótese plausível para a gente discutir? Professor Enio, quer falar agora? Bom, deixa eu comentar algumas coisas com relação às várias que foram comentadas, né? Primeiro, com relação ao que o professor Bernardo falou, quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. A gente ainda não tem o laudo do IML, né, do Instituto Médico Legal, fazendo uma analogia com o caso dos seres humanos, né? Quando morrem, a gente quer descobrir o que aconteceu, qual é a causa da morte. A gente não tem ainda esse documento, mas a gente tem uma série de informações. Então, a gente está falando de muitas coisas, concepção estrutural, a gente está falando de agressividade do meio ambiente, nós estamos falando da participação da corrosão das armaduras, estamos falando, inclusive, até, e a gente conversando hoje, professor Luiz Carlos, professor Paulo Helene, professor Dayer, conversando, será que as atividades de reparo já tinham sido iniciadas ou não? Que é o caso lá do edifício André, em Fortaleza, onde as atividades de reabilitação começaram, né? Começaram, obviamente, de uma maneira inadequada, e justamente porque não se visualizava a extensão da corrosão, os operários, quando começaram com marreta a bater, grandes placas de concreto começaram a saltar. Tem imagens no YouTube que mostram exatamente isso, né? Tem uma imagem do portão lá no edifício André, em Fortaleza, que mostra a pessoa batendo, saltando, no momento do colapso, saltando pedaços do concreto que aparentemente estava corroída na base, e depois o seu colapso, porque essa operação estava sendo feita numa linha de pilares. Então, vejam que o fato da gente, muitas vezes, não ver toda a extensão da corrosão, e a gente tem técnicas hoje em dia para verificar qual é a extensão da corrosão da armadura, técnicas não destrutivas, como potencial de corrosão, como resistência de polarização, associada à resistividade elétrica do concreto. Isso é importante para que a gente possa verificar a extensão. Um concreto, o professor Paulo Helene, eu não me lembro se ele comentou agora, mas entre a gente tinha falado, o professor Paulo Helene disse que esse concreto era um concreto de 24 MPa, era isso, professor Paulo Helene? Exatamente, o das lajes era 24 megapascal, pelas informações de projeto, e o dos pilares 41 megapascal, porque eles usam uma outra unidade lá, né? Então, na transformação para a unidade nossa fica 24 e 41, tá? Seria equivalente a 25 e 40 para nós, o mais conhecido. Então, um concreto como esse consegue, se tiver uma porosidade, principalmente em pilares, onde tem o problema da segregação em pé do pilar, ou em outras partes das estruturas, consegue absorver certa quantidade de produtos de corrosão. Então, os produtos de corrosão vão se formando, ocorrem câmaras de alívio e a gente não vê o fenômeno. Claro que a gente veria isso com utilização de técnicas não destrutivas. Eu posso dizer para vocês que isso eu vi claramente no caso
do Maracanã, na cobertura do Maracanã, onde além do concreto ter muitos problemas, né, problemas de porosidade, ainda estava impermeabilizado. No caso, era uma impermeabilização de base acrílica, ou seja, o fenômeno só aparece quando não tem mais armadura, ou seja, se aparecer em muitos casos. Então, obviamente que o professor Dairo falou agora do relatório de vistoria, né, de inspeção, onde a gente verificou que faltam muitas coisas. Está faltando coisas para realmente ter um diagnóstico, para daquilo ali sair um projeto como esse que o professor Paulo Helene está mostrando para nós, um projeto de recuperação, faltam coisas. César, você pode passar o próximo slide? Posso sim. Olha lá, alguma listagem aí, né? Tá, mas deixa eu pegar aqui e fazer uma polêmica. Vai lá, Luiz, vai lá que eu acho que é importante falar disso. A gente tem um laboratório, né, e a gente vive fazendo ensaios, aliás, essa semana cotei ensaios aí para uma inspeção de pontes e etc. Mas eu acho que, assim, eu também tenho um pouco de medo, porque as pessoas, é que nem a questão da inspeção, né? Só fazer uma inspeção não garante qualidade se a inspeção não for bem feita, ao contrário, ela gera um nível de segurança falso, assim como fazer ensaios também. Ensaios são caros, todos vocês conhecem, né? Ou seja, então assim, para mim o grande problema é ter gente que conheça o que está fazendo, entendeu? A gente olhando aquele relatório ali, a gente percebe assim que o nível de corrosão, embora cloretos sejam super importantes, né? A gente tem realmente as estruturas, né, em ambiente marinho são as mais afetadas e que precisam ser preservadas, precisam receber atenção. Várias delas estão chegando numa vida útil elevada. A gente tem que atentar para isso em todos os países litorâneos, inclusive o Brasil. Mas às vezes parece que é a técnica, que nem, né, quando a gente processava, né, através de softwares ali, projeto estrutural, né, ou seja, os dados saíam lindos, enormes, um monte de dados, 9 casas, né, depois da vírgula, e no entanto, se tu entrasse com bobagem, né, ou seja, ia sair bobagem. A questão dos ensaios também é um pouco essa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito na qualificação das pessoas que estão olhando, entendeu? Se a gente olha aquele relatório de inspeção, a gente nota assim, que não tem um quadro de corrosão muito intenso, né? A gente viu, certamente todos vocês já viram obras muito mais atacadas, digamos assim, do que aquelas que não colapsaram. Mas a gente tinha ali alguns indicativos importantes, aquela questão da água passando de uma maneira continuada, sobre aquela questão da laje. É necessário esse olhar um pouco mais maduro, e é por isso que, assim, né, a Alcompat vem defendendo desde sua criação a necessidade da gente treinar novos engenheiros, novos arquitetos em trabalhar com estruturas existentes, né? A gente faz uma formação só de projetos de novas estruturas e a gente sabe que é um animal completamente diferente quando tu chega numa estrutura que tu não tem certeza, eventualmente, né, de onde é que está o nível de deterioração. Certamente aquelas fissuras radiantes que eles falam, aquelas tentativas de injeção com epóxi que não funcionaram, que são bem nessa área aí desse deck, mereceriam ter sido melhor investigadas. Então é importante também direcionar esses ensaios àquelas hipóteses que podem efetivamente gerar, né, problemas mais sérios. Né? Eu acho que é importante, né? Eu concordo inteiramente com o professor Luiz Carlos, acho que é importante nós ressaltarmos, né, as obras de concreto armado e concreto protendido, que ainda é pior, né? O rompimento é um pouco mais brusco e tal, elas são ali as primeiras obras, quando começou a difundir o sistema construtivo em 1950, sei lá, esse prédio aí não é nem dos primeiros, então, ou seja, as nossas estruturas estão chegando nos 50, 70, 80 anos agora, né? A gente não tem prédios em concreto armado de 100, 120 anos. Tudo bem, primeiro lá, o professor Paulo Helene refere bastante lá, o primeiro lá em Paris, lá de 1901 e tal, mas era um isolado, né? As construções no Brasil, bastante e tal, até nos Estados Unidos mesmo, que não é um país tão antigo, ou seja, não passa de 50, 60, 70 anos. Então, agora que vai começar a chegar a esses pontos, né? 70, 80 anos e tal. Enfim, o concreto protendido, quando a gente entra em concreto protendido, a gente ainda tem uma ruptura brusca, né? E muitas vezes o que me preocupa, como os caras falou, sobre a inspeção mal feita, ou por um profissional que não entende muito bem, é o reparo mal feito. Daqui a pouco eu tenho uma inspeção mal feita, um reparo mal feito, sem diagnóstico correto, e quase que é só uma maquiagem. Então, chega lá um profissional capacitado, às vezes ele nem consegue enxergar
os problemas e tal, porque foi maquiado. Isso em pontes, em viadutos, às vezes é muito comum acontecer, né? Então, eu reforço isso. Eu acho que a inspeção por si só não adianta para muita coisa, né? Nós temos a norma que foi promulgada agora há pouco, a 16747, no caso... Não, ela adianta, desde que seja alguém qualificado fazendo a inspeção, não. Exato, exato. Né? A norma é fundamental, Bernardo. O problema é a pessoa... Exato. É que nem cirurgia cardíaca, né, Paulo? Se eu fizer com qualquer um a cirurgia cardíaca, o resultado não vai ser muito bom também. Você colocou bem, Luiz Carlos, porque existe um ponto que a gente tem que cuidar, principalmente nessa área, né, de patologia. Eu estou aqui com 3 feras, no mínimo, e o Bernardo também é da minha geração, mas eu digo assim, tanto eu quanto o Bernardo, a gente sempre teve participando com vocês em congressos, em eventos, fazendo cursos com vocês. No IDD a gente promove, na Unicinos, na URGS, né? São grandes cursos aí de anos que estão no mercado, mas a gente sempre deixa claro para os nossos alunos a necessidade da humildade, porque não é simplesmente fazer um curso, né, e você empoderar o aluno, dizendo, não, você fez o curso agora, ou mesmo que ele faça uma certificação de Ibracon, pronto, você está preparado e pronto, né? A gente não consegue transferir o que a gente chama de experiência. Então, todo aquele patologista que está iniciando a carreira, a gente fala muito disso também na Alcompat, né? Está iniciando a carreira, ele tem que trabalhar com uma pessoa com experiência, né? Ele não pode pegar uma obra lá com um monte de problema, ele, não, eu tenho uma norma de inspeção, porque eu já aprendi, já sei que ensaio que eu faço e tal, mas não tem experiência, né? Então, a nossa grande recomendação é trabalhar com profissionais experientes, faça um estágio com eles primeiro, né, professor? Professor Dair. Muito importante isso que você está dizendo, muito importante, porque é muito de... eu também não posso crucificar todos. Eu vou dizer que até eu, não vou falar nem de outros colegas experientes, pode acabar sendo traído pelas obras. As obras são complexas, obra pronta, sem projeto, sem o histórico da execução, que a gente chama diário de obra, etc., sem registro de qualidade, a gente fica numa situação de que ela pode ter facetas que a gente não seja capaz de perceber. A próxima, por exemplo, aconteceu isso no Palace, por exemplo, no Palace 1 e no Palace 2. O próximo slide, professor César, por favor. Professor Paulo Helene, só antes de entrar no Palace, deixa eu só comentar uma coisa. E desculpe para quem gosta do Rubinho Barrichello, talvez para deixar claro a importância da pessoa que faz a inspeção ter conhecimento disso. Rubinho Barrichello dirigiu 20 anos a Ferrari. Melhor carro do mundo, né? Ganhou tudo que é torneio, mas nunca conseguiu ganhar um campeonato mundial. Desculpa quem gosta do Rubinho, mas não adianta ter a melhor máquina na mão se não sabe tirar proveito daquela máquina. Eu trago outro exemplo, próximo do Luiz Carlos, o estádio do Beira-Rio. Ali foi feito no estádio do Beira-Rio uma primeira inspeção utilizando um equipamento caríssimo que avalia resistência de polarização, potencial de corrosão, resistividade, e foi dito que não precisava fazer nada nas arquibancadas. Por quê? Embora a pessoa tivesse com a melhor máquina na mão, não conseguia verificar que tinha que baixar a resistividade do concreto para ver a atividade ali. Ou que fazendo medidas em temperaturas muito baixas, como agora no Rio Grande do Sul, tem o quê? 10 dias que as temperaturas estão abaixo de 10 graus, ou pelo menos uma semana. Então, isso aumenta a resistividade do concreto e a velocidade de corrosão baixa. Então, usar essas técnicas é importante, mas eu estou de acordo com o que vocês estão falando. Tem que realmente saber usar a técnica e saber interpretar os resultados que saem dela para tomar a melhor decisão. Era isso, professor Paulo. Exatamente, não, totalmente. O que eu quero chamar a atenção é que, em geral, as estruturas de concreto avisam antes de vir a um colapso, né? E também antes dela começar a passar mal. Por exemplo, corrosão de armadura, fissura, deformação, flechas, né, como a gente chama vulgarmente, embarrigamento, são claras manifestações de que a estrutura está doente, que precisa tomar uma providência, chamar um especialista e tudo mais. Mas eu digo que, às vezes, a estrutura ela não surpreende, por exemplo, e é difícil de identificar. Esse edifício aqui, o Palace 2, ele foi vistoriado antes do colapso e não foi encontrado. E eu vou dizer, se eu vistoriasse, provavelmente eu corria o risco de não ter achado nada também, entende? Existem situações novas e por isso que é importante a gente aprender com elas, né?
Então, esse Palace 2, por exemplo, ele era um domingo de carnaval, em 96, 25 andares e tinha 5 anos de idade. Mas ele tem um irmão gêmeo, de 10 anos de idade. Por que eu digo irmão gêmeo? Porque foi construído no mesmo local, pela mesma construtora, com o mesmo projeto e os mesmos materiais, né? Entre aspas, dentro do possível, os mesmos materiais. Ele tinha um irmão gêmeo de 10 anos, e ele, com 5 anos, apresentou esse colapso parcial, e o que sobrou ali em pé, também eram apartamentos de luxo na Barra da Tijuca, eles foram implodidos. A próxima. Então, dá para passar a próxima, só para eu mostrar aqui, né? Aqui, olha só, né? Os escombros praticamente atingem o segundo andar. Esse que está em primeiro plano aqui é o edifício Palace 1, que tem 10 anos, 5 a mais do que esse que caiu. Próximo. Próximo, tinha uma piscina em cada andar, para vocês terem uma ideia. Olha que interessante, ó, esse depoimento desse colega nosso. Na madrugada de domingo, a 1 hora, para ser mais exato, ouviu-se um estrondo muito forte no prédio. Então, também tem relatos em Miami que houve estrondo. Só que entre o estrondo e o colapso, passaram-se 9, 10 minutos. Nesse caso aqui, foi mais tempo. A estrutura, ela teve condições de dar tempo das pessoas saírem, né? Então, que fez com que muitas pessoas descessem. Alguns apartamentos já começavam a apresentar fissura nas paredes internas. Gente que está me ouvindo, em geral, que são leigos ou que não são, que estão nos ouvindo, não pense 2 vezes. Se tem um comportamento estranho na estrutura, está fissurando, está fazendo ruído, vai embora, deixa a estrutura. Porque teve gente que foi chamado para sair do edifício Palace 2 e não saiu e acabou falecendo por essa teimosia. Então, subimos depois por um bombeiro. Então, nesse caso aqui, o próximo, por favor. Inclusive, olha só, todo mundo saiu correndo. Aí é o relato dele, né? Ele trabalha para o CREA e é consultor da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na época. Pensamos em inúmeras possibilidades, inclusive a de dar aproximadamente 10 a 15 minutos por andar, para que um bombeiro levasse os moradores daquele piso para uma caixa pequena, pegar os pertences, documentos, etc. No entanto, as portas já estavam empenadas e teriam de ser arrombadas. Isso era um sinal nítido, ou seja, gente, se a porta está empenada, a porta não abre ou não fecha, o elevador não funciona, tem que cair fora do edifício e ficar longe dele o mais rápido possível. Próxima, só para falar do diagnóstico. César, foi implodida a outra parte, que ficou de pé, como agora em Miami, igualzinho ao caso de Miami, a seguinte. Laudo aponta problemas também no Palace, ou seja, o edifício que ficou em pé, irmão gêmeo, que tinha 10 anos, tinha exatamente o mesmo problema. E o mesmo problema, o senhor sabe qual que era? Um dimensionamento, um desenho errado no projeto. Então, um pilar que pegava aí perto de 400, 500 toneladas só conseguia resistir a 270 toneladas, ou seja, muito menos. E ele aguentou 5 anos, e no Palace 1 aguentou 10 anos. E os sintomas desse problema são muito sutis. Precisava ter um profissional muito experiente, talvez, eu confesso, eu não conseguiria ter visto. Eu vou ser sincero. Paulo, deixa eu fazer umas observações assim. Isso é importante, né? Assim, falhas são raras, né? Isso também, a gente, vamos dizer para as pessoas assim, ó, a gente projeta para ter muita segurança, a gente projeta para que as estruturas avisem, mas, claro, quando existe um erro de projeto, né, em que a gente não segue, digamos assim, o caminho natural de projeto, a gente tem a possibilidade da gente ter um comportamento um pouco mais frágil do que em outros casos, por isso que eles são muito mais difíceis de detectar. É muito mais fácil detectar, né, deterioração dos materiais do que detectar problemas de fragilidade estrutural, né? Mas elas acontecem muito raramente, e mesmo essas, elas acabam em algum momento avisando, né? E aí acho que o conselho do Paulo é importante, né? Se houver uma alteração de comportamento estrutural muito, muito rápida, se a gente tiver, né, um comportamento, principalmente com fissuração, estrondos, etc.,
até por precaução é mais interessante, chama-se a Defesa Civil, né? A gente já teve alguns casos desses, alguns eram coisas, né, que eram efeitos de junta e outras coisas, e as pessoas retornaram sem problema. O caso do gêmeo é interessante porque esse prédio também de Miami também tem um gêmeo, né? Tem um outro prédio igual, né? Algumas centenas de metros ali que foi inspecionado e as pessoas inclusive retornaram, porque aí entra a diferença, né, da gestão da conservação. Eu posso ter duas estruturas nesse caso aqui, entendeu? Em que tem exatamente o mesmo projeto, estão no mesmo ambiente, mas uma delas pode ter sido melhor tratada em termos de, né, se cuidar dos processos deteriorativos. Vamos lembrar que, né, edifícios são como pessoas, eles envelhecem, eles precisam, né, de cuidados ocasionais, né, alguns deles previstos lá em projeto, que é a manutenção, e alguns deles que vão ser naturais ao longo da própria vida útil dessa estrutura, né, que a gente chama de conservação, né, ou seja, principalmente em ambientes marinhos, principalmente quando tiver água, né, atuando, né, Paulo? Acho que tu ia chamar a atenção. A água é um grande veículo para quase todos os processos de deterioração que a gente tem. Então a gente tem que cuidar muito esse tipo de processo assim. E a gente nota aqui claramente duas estruturas que possivelmente receberam cuidados de conservação muito distintos entre elas. E em 5 anos aconteceu isso. Isso dá uma ideia também da gente que todas as estruturas são muito seguras, muito. A probabilidade de ruína, quero reforçar o que você falou, Luiz Carlos, muito bom. É baixíssima, é baixíssima. E quando acontece, então, um caso raro, ele tem que ser estudado pela engenharia para poder tentar evitar que ele se repita, né? Isso é fundamental. Professor Enio, você queria falar um pouco aí ou vamos mais em frente? Não, vamos mais em frente, professor. Próxima, então, só completando, né? Esse é o edifício Palace 1, está lá até hoje. O Palace 2 construíram outro edifício naquela região, os próprios moradores daquela área que houve o colapso. Isso é um exemplo, e esse edifício aqui, claro, foi detectado o problema no 2, e ele também ele foi reforçado. Olha que interessante, ele foi reforçado e está lá até hoje, provavelmente vai continuar aí por mais 200, 300, 400 anos, se a gente fizer uma manutenção adequada, né? Porque o problema foi identificado e foi corretamente corrigido, tá certo? Isso é muito importante. Talvez valesse a pena, você ia falar, Enio, de alguma outra experiência? Você queria falar lá do André ou você já falou? Não, posso comentar, sim, deixa eu colocar aqui. Onde que deixa eu ver se eu encontro vocês aqui. Aqui. Para eu compartilhar, eu coloco aqui. Compartilhar. Compartilhar. O César permite, né? Você está gerenciando, né? Compartilhar. Aí tem que tirar o do Paulo, né? Para poder compartilhar o meu. Será que já está compartilhando aí? Já. Tirando sua tela, isso, agora. Já. Deixa eu colocar primeiro essa frase aqui, que eu gosto sempre de colocar, né? Depois da gente estar mostrando isso, eu também vou falar lá, só citar rapidamente o caso do edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, e também o André, lá em Fortaleza. Essa frase que me incomodou muito, e eu costumo colocar: o destino dos construtores é produzir a longo prazo grandes desmoronamentos, frase da Margarete Yourcenar, que eu não gosto, né? Qualquer um que é da área da construção, tem gente que ainda brincando comigo diz assim: não, essa frase está errada porque pode ser que não seja a longo prazo. Que é isso, pô? Nosso destino é produzir maravilhas, infraestrutura, né? Para o bem, para a qualidade de vida do ser humano. Mas, infelizmente, a gente se depara com esses problemas que nós estamos aqui discutindo. Então, o grande problema dessa frase está no destino, né? Não é o destino. Mas, infelizmente, as coisas acontecem. Tem um filme aqui eu não sei se vai aparecer aí o filme, se ele disparar. Lá do edifício Liberdade, no Rio de Janeiro. Edifício, na época... Está aparecendo? Está aparecendo, sim, numa boa.
no centro do Rio de Janeiro, atrás do Teatro Municipal. Então, um cenário de guerra, né? Parece um cenário de guerra ali. A gente está vendo ali, na verdade, 3 edifícios atingidos. E esse aqui é um dia seguinte do colapso. E é muito importante nesse momento aqui, muito importante que a gente colete amostras, tenha informações. É importante que os especialistas tenham a possibilidade de estar nesse momento para identificar algumas coisas ou rebater ou confirmar depois avaliações que são feitas no futuro. Por exemplo, aqui nesse caso depois foi dito que não existiam intervenções importantes em estruturas importantes, como em pilares e vigas, mas na verdade essas imagens aí que eu fiz no dia seguinte mostram armaduras que não eram da época, né? Armaduras lisas, mais dúteis, de CA24, eram armaduras novas, de CA50. Existiam aí armaduras corrugadas, concreto já, bem mais novos, presentes nesses escombros. Olha a minha responsabilidade aí também. Ó. Então, é um momento em que a gente tem que... O especialista tem que estar, e às vezes a gente não consegue acesso, ou a retirada é muito rápida, como foi nesse caso aí do edifício Liberdade, né? Não sei se vai mostrar aí uma imagem, onde a gente vê isso que eu estava comentando, armaduras novas, concreto novo, no meio de estruturas de concreto que tem 70 anos de idade. Eu tinha na época que caiu, que foi em 2012. É o estilo do CSI, né? Quer dizer, aí já é a cena, como se fosse a cena do crime, né? A cena policial. Exatamente. Onde você vai fazer a investigação, né? Muitas informações. Existiram laudos que diziam depois que não, que as intervenções não mexiam nas estruturas, ou não colocavam, não agregavam, não mudavam, e na verdade não era isso que a gente via. Ô, Enio, você falou uma coisa que é muito importante. Você quer falar aí a mensagem ou não? Senão a gente vai ver na tua, aí, a tua imagem, é que os policiais, os bombeiros, por caso, claro, por medidas de precaução até que preservação da vida e de achar, eventualmente, algum sobrevivente, eles impedem que os técnicos entrem na estrutura, né, e retirem pedaços para examinar e tal. E isso é muito importante que aconteça. Quer dizer, a gente tem que trabalhar para conseguir obter esses pedaços da estrutura para poder examinar. É muito importante. Uma coisa importante que a gente avançou muito foi nessa relação com a Defesa Civil e com os bombeiros, né? A gente, inclusive, fez treinamentos aqui com a Força Nacional para eles também poderem saber como lidar com estruturas colapsadas, né? Porque, às vezes, eles são obrigados a se colocar em risco, né, em relação a isso. E isso é extremamente importante, porque a gente está lidando ali com duas coisas, né? A questão humanitária, que é tentar salvar alguém, né? Lembrando aqui do próprio edifício de Miami, foi resgatado, né, uma pessoa, né, incrivelmente ali, né? Um adolescente, 2 pessoas aparentemente. E a gente precisa, ao mesmo tempo, preservar os indícios que vão nos ajudar a explicar o que aconteceu, né? Então é um equilíbrio delicado ali que demanda mesmo, né? Um trabalho integrado, se possível, né? E eu voltei agora da aula justamente da disciplina de perícias, né? Da gente estar com a mente aberta no início da investigação, porque a gente não sabe exatamente que tipo de informação a gente vai coletar, né? De testemunho de pessoas, de documentação, né? Como no caso aí que o Paulo citou, americano, tão importante essa documentação toda, né? No Brasil, talvez a gente nem achasse esses laudos de inspeção para poder julgar algumas coisas, né? A gente só ia estar fazendo análise da falha mesmo. Exatamente. E eu achei também bem interessante esse vídeo do Enio, eu lembrei esse prédio aí, né, Enio, se não me falha a memória, é 1930, 1940, então, ou seja, ele colapsou com 80, 70, 80 anos de idade, né? Aí nessa época, 2012, com 72 anos. Ou seja, qual era o FCK desse concreto ou a armadura, né? Ou seja, se nós tivéssemos um concreto aí de 10 MPa, 15 MPa na época, né? E uma armadura de, sei lá, seja o 24
CA24, acho que não, nem era isso na época. Hoje em dia nós temos CA50, né, com o dobro de tensão daquela época. Nós trabalhamos com concreto de 40, 50, materiais muito mais modernos, métodos de cálculo muito mais modernos, mas aqueles prédios de antigamente continuam extremamente seguros, né? Ou seja, de novo, nós estamos dando exemplo aqui de um caso raro que colapsou, mas nós temos milhares de prédios. Bernardo, ficou provado que fizeram muitas intervenções irresponsáveis no prédio. É outra coisa. Senão nós teríamos, se não tivesse feito isso, né, professor, nós teríamos um prédio com 10 MPa de resistência à compressão em pé e seguro, até hoje. Exatamente. Então, não precisamos achar que, porque hoje em dia nós trabalhamos com 50 megapascal, que quem trabalhava com 10, com 15 está errado. Não, está tudo bem, só a tecnologia avançou, a gente constrói com menos espessuras, menos volume de material e tal, mas o que tinha antes continua seguro, né? E aí tu tem um dilema interessante, né, Bernardo? Porque assim, ó, a gente começou a construir com mais segurança, né? Avançou em materiais, avançou em cálculo estrutural, mas a gente tirou parte da segurança, a falta de conhecimento nos fazia fazer construções mais robustas, né? Sim. A gente conseguiu otimizar essas construções, mas elas também se tornam um pouco mais vulneráveis a algumas falhas, né? Seja, tem menos capacidade de acomodação de certos problemas. Gente, eu queria chamar a atenção aí que esse caso deu origem à norma de reformas. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Hoje, aqui no prédio onde eu moro, o sujeito fazer uma reforminha lá, num pedacinho do apartamento dele, ele tem que apresentar um projeto para o condomínio, o engenheiro responsável e tudo mais. Ou seja, a gente melhorou isso daí, essas intervenções, digamos, irresponsáveis, elas reduziram muito a partir dessa experiência aí, desse trágico acidente, por conta de Vejam que eu acho que ainda é muito comum, quem está escutando a gente, a sociedade de modo geral, ao andar pelas ruas, vem os depósitos, né, que enchem de materiais de construção na frente dos prédios. Aí vem a pergunta, será que toda a intervenção que está sendo feita no interior das edificações está sendo feita com a participação de um engenheiro, de um arquiteto, de um profissional habilitado? Será que isso está sendo registrado dentro dessas obras? Hoje, quando a gente estava conversando, eu perguntei, será que foram feitas intervenções nessa edificação e elas ficaram registradas? O professor Paulo Lênin disse assim, não, eles costumam registrar e etc. Mas nós estamos falando de uma obra de 70, né? Então, de lá para cá, pode ser que eles começaram a registrar, mas lá no início pode ser que não. Aqui nesse prédio aqui, muitas intervenções foram feitas. Muitas intervenções. E vejam que, apesar mas é um prédio com estruturas e alvenaria de vedação. É alvenaria de vedação, mas de tijolo maciço. Ou seja, acaba que ela está dentro de um pórtico ali estrutural, mas ela acaba tendo, ao longo desses anos, né, tendo uma certa função. E se a pessoa lá, ao longo desses anos, tira uma parede daqui, mexe numa viga de lá, tira outra parede, enfim, vai modificando alguma coisa, e parece que modificaram muitas coisas, porque existiam provas nos escombros que mostravam isso, apesar dos laudos não dizerem que não, alguns laudos dizerem que não, isso passa a ser importante. Não quer dizer que aquela última intervenção foi a derradeira. Quer dizer, ela foi a derradeira, mas não quer dizer que ela ela que levou ao a única, né? É a única. Mas a associação delas, né? A associação delas com esta última, e aí a gente vai no caso de Miami, bom, então pode ser lá, eles estavam fazendo alguma intervenção, bom, acho que já tinham começado a fazer a intervenção. Tinha algum problema de concepção estrutural? Podia ter alguma coisa de concepção estrutural. Tinha corrosão de armadura? Tinha corrosão de armadura. Isoladamente, alguma delas poderia levar ao colapso da estrutura? Pode ser que não, mas em conjunto, pode ser que elas acabem levando a esse colapso. Como foi aqui o caso, e no início, neste caso aqui, o pessoal dizia que associava um pouco a construção do metrô, a escavação do metrô que passa ali perto, que levou a problemas nas fundações, e depois se viu que não, né? Então, esse é um caso que a gente traz para a discussão aqui. Só para usar esse teu exemplo, né, Enio, as paredes ditas de vedação
começam a absorver carga portante, ou seja, a estrutura começa a descansar em cima das alvenarias. Nós temos um sistema construtivo muito comum, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, acredito que no Brasil inteiro, que a gente chama de alvenacreto, ou empilhadinho. Os caras concretam a viga e os pilares já direto em cima da alvenaria. Então, ou seja, ela já nasce solidarizada. Aí vem sempre aquela dúvida, né? Numa reforma, eu posso tirar uma parede de vedação? Teoricamente, a gente aprende no colégio que sim. Mas e aí? E se numa estrutura dessa parede de vedação está segurando parte da estrutura que não vem atendendo bem, né? Então, essa é a dificuldade de uma análise em obra pronta, né? Não podemos ter respostas muito prontas na língua, a gente tem que olhar a estrutura, né, Luiz Carlos? Eu quero passar para o Paulo lá, que ele tem algumas últimas lições que seria interessante, mas assim, é de novo a questão, né? Quem tem que fazer, e é por isso que a norma de reforma é tão importante, tem que ter gente que conheça uma obra para poder saber que tipo de parede, que tipo de sistema. A gente tem alguns registros cômicos, né, de pessoas que certamente, espero que não tenham pego um engenheiro, mas que tiraram um pilar, porque isso daria uma melhor visão, né, de uma sacada. Então, assim, essa falta de conhecimento que a gente tem que evitar, né, porque se as estruturas são projetadas com algum nível de tolerância, no momento que a gente começa a fazer erros grosseiros como esses, a gente consome, né? E chega uma hora que ninguém aguenta, né, Paulo? Exatamente. Ó, teve o caso de um pilar, um pilar retangular, que a gente foi chamado porque a estrutura estava se comportando mal, e que o dono de um dos apartamentos tinha feito uma porta, em outro lugar, feito uma porta no pilar. Ele cortou o meio do pilar, abriu uma porta para acessar o banheiro do quarto dele, quer dizer, uma coisa inacreditável, né? E nesse caso aqui, ó, a gente vê aqui que ainda durante a construção do edifício foram acrescidos o 16º e o 17º e 18º andar, né, pavimentos, e não se encontrava ali projetos estruturais, era o que dizia aí o que se tinha de informações nessa época, tá bom? Então, mais agravante ainda. E aí, eu ia comentar esse aqui, mas eu vou entrar direto nesse aqui do último caso que eu queria mostrar, que talvez possa nos ajudar também um pouco, e está associado a essa pergunta, estava ou não em reabilitação, né? O prédio do edifício Andrea, que está aqui mais ou menos, né, não está tão próximo do mar, mas existia, né, cloretos aí no concreto e existia muita corrosão de armadura. A gente sabe que esse edifício, a síndica recebeu algumas propostas com custo, orçamento e tudo para fazer a reabilitação dessa edificação, a recuperação da edificação. E não se tinha, era mais ou menos, tinha um deles que até era melhor do que esse de Miami, e o outro não tinha nada, não tinha nem fotografia, tinha um que fazia um levantamento grande de manifestações patológicas na edificação como um todo, mostrando corrosão e etc. Mas era num nível muito parecido. Um realmente não tinha nível nenhum, e o outro até mostrava assim, um pouco os problemas. E aí, o síndico do prédio, isso é uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção, ele vai lá e contrata como? Contrata pelo menor preço. Era 30% a menos o preço do que ela contratou. Então, vejam, é um trabalho extremamente especializado, um trabalho como esse. Não é um trabalho que a gente tem que escolher pelo preço da reabilitação, ainda mais quando não se tem um orçamento. É muito difícil a gente comentar isso, né? Para o leigo, para o síndico do prédio, muitas vezes até para o órgão público, que é necessário ter um diagnóstico antes de fazer o projeto de reabilitação. Até vai um pouquinho com o que o Bernardo estava dizendo lá, a importância do diagnóstico ou não. Vamos lá, se a gente pegar aquele projeto que o professor Paulo Helene mostrou, projeto de recuperação, que ele mostrou para nós, lá a gente via que tinha uma profundidade de reparo. Então, vamos imaginar que aquele reparo é devido à corrosão de armadura. Da onde que sai? De onde que sai essa frase assim, ó, escarificar até 5 centímetros, 10 centímetros, escarificar até a altura tal, a largura tal, ou seja, daí vai sair o orçamento. Isso só sai de um diagnóstico, essa frase só é respondida se a gente tem um diagnóstico. Então tem que ter perfil de cloretos, tem que ter o avanço da carbonatação, para a extensão tem que ter potencial de corrosão, senão não dá para dizer até onde que tem que ter.
E aí a gente, em função disso, sai a reabilitação. Porque se ela for rasa, pode ser com argamassa polimérica. Se ela for profunda, tem que ser com grout, tem que ser com microconcreto. Vejam, professor Bernardo, a importância do diagnóstico para tomada de decisão, escolha do material. Tem que escorar ou não tem que escorar? Isso sai de um diagnóstico preciso. E aqui, nesse caso aqui, ó, os problemas eram nesses pilares aqui, nos pilotis. Eram nos pilotis. E aqui foi ser feita a reabilitação. A reabilitação começou a ser feita e o pessoal começou a tirar material sem saber com anterioridade qual era a profundidade necessária, a extensão. Não foi feito o projeto de o correto, né, é que o condomínio contrate um estudo, um projeto de tudo, e aí, então, que faça os orçamentos de recuperação, e não ao contrário, porque se tu está indo lá fazer um orçamento de recuperação, como que tu vai, vamos assim dizer, usar esse termo, gastar muito tempo para fazer um diagnóstico preciso, se tu está na época de orçamento, ou seja, aí tu faz um grande trabalho, faz um grande diagnóstico, o condomínio contrata o outro profissional, enfim, é complicado. O ideal seria que tivesse primeiro a contratação do diagnóstico. Professor César, me permite aí, gente, professor César, só fazer uma observação. Nós temos aqui nos comentários muitas perguntas e muitos comentários interessantes, e a gente já passou de 1 hora. Então, eu tenho ainda o caso do Areia Branca como um exemplo e a gente passar para as conclusões. Mas eu acho que talvez, se o professor César, que está sendo o mediador aí de todo e o promotor aqui desse encontro, quiser fazer alguma pergunta ou para os nossos colegas que estão assistindo. Tem vários comentários interessantes. Acho muito legal. E vamos recolher esses comentários para a gente depois até responder, César, eventualmente, se não pudermos atender todos agora aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Só para reforçar para vocês, o síndico do Santa Fé, que foi aquele edifício que caiu em Capão da Canoa, acabou sendo culpado no inquérito, né, pela contratação inadequada de uma pessoa sem qualificação, né? Isso então acabou sendo responsabilizado. Um síndico é responsável civil e criminal pelo prédio, só maluco para ser síndico. Exato. É muito difícil isso, é muito triste, mas acontece. E a pessoa precisa estar esclarecida dos riscos que ela corre de aceitar esse compromisso de ser síndico de um condomínio, né? Eu queria passar aqui na seguinte, o Areia Branca, você pode passar, César, enquanto você programa perguntas aí, por favor? Pois não. Foi em dia 14 de outubro de 2004, tinha 25 anos, quer dizer, isso aqui é muito importante, gente. Os edifícios com manutenção, eles são para durar 200, 300, 400 anos. Não tenham dúvida disso. Nós temos aí Ouro Preto, nós temos aí Paraty, Salvador, quantas obras aí não tem 300 anos de idade? Então, o que é importante é o seguinte, manifestou alguma coisa, fez a manutenção adequada, tem que dar valor a isso. Se você faz a inspeção, mas não toma a providência seguinte, que é intervir, não adianta também. Só inspeção não adianta, né? É fundamental isso. E as estruturas, às vezes, não... eu estou nesse prédio há 20 anos, agora não cai mais. Não, infelizmente, se você não cuidar, ele pode apresentar problema. Vamos lá. A próxima, por favor, César. É um edifício também de classe média alta, próximo na praia, né? É próximo da praia, e numa noite ele rompeu, e aí os senhores estão vendo as pessoas nos escombros. É o seguinte, o edifício chamava Areia Branca. Próxima, César, por favor. Mais outra... Passar rápido, porque nós já falamos muito tempo. Próximo. Interessante ver o edifício vizinho também, né, professor? O edifício vizinho foi atingido, exatamente. Próximo. Aqui, ó, a gente vê que o edifício vizinho foi atingido. Esse se chama Solar da Piedade, e ele foi vistoriado. E tinha o mesmo problema na fundação que o Areia Branca. Imagine os senhores, foi reforçado e está lá até hoje. Na verdade, ele foi salvo pelo Areia Branca. O seguinte... uma cronologia é muito importante. No domingo teve um estrondo, todos deveriam ter ido embora. Um estrondo no edifício é uma ruptura muito importante no edifício.
Mas mesmo assim, na terça-feira, no estacionamento, o reservatório inferior, a cisterna, rompe e começa a vazar, quer dizer, a parede da cisterna, que é de um concreto resistente normalmente, rompeu e vazou, indicando que o comportamento está ruim. Da quarta para a quinta, continuou muitos ruídos no edifício. E na quinta-feira, às 2h40 da madrugada, a Defesa Civil inspecionou e não encontrou evidências. A próxima, por favor. Por que eu acho que é difícil, gente? Eu tenho que dar a mão. Olha só, o edifício vai cair nesse dia, quinta-feira. De manhã, de madrugada, o edifício está sendo vistoriado e não tem sinal nenhum evidente para um leigo. A próxima. A Defesa Civil não percebeu, a seguinte, por favor, que essa fissura era importante. Próximo. Né? É um detalhe pequeno. Precisa de um olhar especializado, né? Ou seja, é isso? A caixa d'água que rompeu não é um problema de impermeabilização, é justamente um problema estrutural. Ela já começou a trabalhar junto. Seguinte, por favor. Aqui os senhores verificam as pessoas olhando para o teto, né, procurando alguma deficiência, e à nossa direita, o tijolo sendo esmagado, o tijolo da parede sendo esmagado. Olha os pedaços no chão. Isso é um sinal que se foi chamado a atenção agora, acho que pelo Bernardo, de que a parede está trabalhando e ela não deve trabalhar, não é papel dela trabalhar, mas na hora da ruptura toda a estrutura se acomoda. Olha aqui, a gente perdendo material aqui no chão da garagem. Seguinte. E esses aí são blocos, hein, cerâmicos, vazados, blocos que não têm resistência nenhuma, né? Exatamente. Então, vejam, senhores, a próxima, por favor, César. Na quinta-feira, os moradores resolveram, às 8 horas da manhã, deixar o prédio. Imagine, o prédio caiu à noite. Na quinta de manhã, o síndico... Por que você volta aí? Desculpa, professor, foi sem querer. Os elevadores, esvaziou os reservatórios. Às 3 horas, começaram o serviço de recuperação, né? E já era tarde, porque às 8h20, o segundo pilar que estava segurando a estrutura e estourou e o concreto começou a destacar. Com o ruído que esse pilar fez, né, assustador ali na garagem, no subsolo, 3 operários não conseguiram sair, dos que estavam trabalhando na reforma. Um operário e uma moradora que estava fiscalizando o serviço correram para a rua e morreram atropelados. Olha só a coincidência trágica, né? O operário morreu atropelado porque ele saiu desabaladamente a uma avenida na frente do prédio. Seguinte. Por que caiu? Isso que é a lição. A seguinte, por favor. Essas é as escavações e a gente vê esses toquinhos de pilares aqui que a gente chama pescoço, ou, enfim, apoiados nas sapatas. A seguinte, não vou entrar nesse detalhe muito técnico para não ficar pesado para os leigos. Mas as armaduras de arranque aí, ó. Estava mal concretado, aqueles pilaretezinhos na cabeça das sapatas estavam mal concretados. Olha o seguinte, olha a outra. Pode ir passando, César, por favor. Olha os vazios. Isso aqui dá corrosão. Olha os vazios. Olha nesse caso aqui, como está torta a armadura. Já flambou, já. Já flambou, perdeu o estribo. Já flambou, já deixou de resistir. Voltamos para a corrosão. É o seguinte... Quase tudo acaba, né? Ela olha lá, olha o pé do pilar mal concretado. A gente chama isso de ninho de concretagem, bicheira. Precisa ver isso. Por que eles não viram? Porque não tiraram as formas. Se você não tirar a forma, você não vê o mau serviço que você fez, ou o bom. Próximo. Exatamente. Pode ir. César, esse é um aprendizado fundamental, né, Paulo? Isso é que é importante. Os novos engenheiros têm que entender que a gente tem um histórico de problemas nessa transição bloco-pilar. Então, assim, aquela questão, assim, o olhar especializado, olhar que elementos eu tenho que controlar durante a execução, porque eu tenho um histórico de falhas, né? É isso que tem que aprender e transmitir a novas gerações. Né? E uma coisa chama a atenção, nós somos professores aqui, né?
Nós 4 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 somos professores. Então, veja bem, todos nós ensinamos como não segregar o concreto no pé do pilar, a importância do cobrimento da armadura e a importância do espaçador para manter o cobrimento, e como não produzir fissura, a importância da cura. Nós falamos isso, ensinamos para os alunos. Mas chega na hora de executar a estrutura, estas são, talvez, se a gente pegar essas 3, sei lá, 60%, 70% das manifestações patológicas na estrutura de concreto são devidas a essas 3 coisas, que levam à corrosão. E é interessante colocar aqui o seguinte, né? Não adianta eu ter o melhor projeto do mundo, né? O melhor concreto do mundo, a armadura perfeita e a execução deixar a desejar, né? Vai falhar, do mesmo jeito. Só vai gastar dinheiro, já vai jogar dinheiro no lixo, que não vai funcionar, né? E é isso aí. Isso que é importante. A próxima a gente conclui. Aqui já é a nossa finalização, mas aí vamos falando, aí a gente vai comentando, vocês concordam? Mas eu gostaria de toca a ficha. Abrir perguntas, César, para os nossos colegas. Sem dúvida. Terminando, a gente começa aqui com as perguntas. Cara, eles estão com um fórum paralelo. Eu estava lendo todas as mensagens agora. Obrigado a todos vocês. Coisas muito bacanas ali, mas eles estão discutindo entre eles lá, acompanhando o ritmo da nossa live, mas também uma discussão super animada ali no chat. Bom, pois nós vamos dar uma passada geral aqui com eles. Olha, nós acordamos aqui entre nós 4, nós 5, né, essa mensagem aqui para... é que o Bernardo não pode participar muito, que ele é muito importante, estava lá está no Panamá. E o aeroporto está no mundo. Está em viagem, em trânsito. Nossas condolências e solidariedade com as famílias atingidas. Esse é o primeiro ponto, né? A gente fala de aprendizado, a gente estuda o caso, mas a gente não pode deixar de considerar que representa vidas humanas também que tiveram pagando esse preço enorme para que a gente melhore. Esse caso, por exemplo, do Areia Branca, levou a que a Prefeitura de Recife obrigasse a todos os edifícios fazerem inspeção nas fundações. Olha que bacana. Todos tiveram que fazer inspeções nas fundações e, com isso, muitos foram salvos porque foi descoberto até um outro problema, além desse de execução, viu, gente? Que talvez não seja hora de conversar aqui, porque é muito complexo, mas foi descobrido um outro problema típico da região de Recife. Por conta da obrigação de abrir a fundação para examinar. O professor Luiz Carlos já falou, muito cuidado com a água. A água é um agente agressivo, ele é fundamental para a nossa vida, é com água que a gente faz concreto, mas o aço não gosta de água, muito menos de água salgada. Então, realmente, o aço atinge muito as armaduras dos edifícios. Paulo, eu lembro um velho mestre que dizia o seguinte: a água tu tem que coletar o mais cedo possível e levar para longe do teu edifício, né? Ou seja, é isso. Exatamente. Apesar de ser muito bem-vinda no início, né? É fundamental. Os edifícios não são eternos, eles podem ser eternos. Mas o edifício de concreto mais antigo que tem é a cobertura do Panteão de Roma, gente. Tem 2.000 anos. 2.000 anos. Mas os italianos estão lá. Se vocês olharem, está impermeabilizada, está protegida, renovada sempre. Então, se você dedicar manutenção adequada, ela vai ser eterna. Requer inspeção e manutenção periódica, tem uma norma já brasileira que diz isso. Talvez, em alguns casos, a gente precisa pegar um especialista. A norma, por si só, não garante que a inspeção vai ser bem feita. Professor Paulo Helene, deixa eu comentar uma coisa em relação a esse item que tu está falando. À medida que as nossas obras estão envelhecendo, e fazendo aí de novo analogia, né, para o ser humano, onde as pessoas estão vivendo cada vez mais, a gente vai precisar de geriatras para as estruturas de concreto. Quem tem pais idosos ou já teve que cuidar, os seus pais, acaba se surpreendendo com uma quantidade grande, hoje em dia, de instrumentos, recursos úteis para melhorar a qualidade de vida do ser humano idoso. E nós estamos precisando, já que o concreto aí, de modo geral, nossas estruturas estão aí com 70%,
50, 60, 70, 80 anos de idade, a gente precisa desse geriatra, né? Para as estruturas de concreto. A gente precisa aumentar o número de pessoas aí especializadas nessas estruturas velhinhas, né? Essa é a ideia. Exatamente. Inclusive, né? Se você vai para a Europa, né, Enio, o mercado já é muito maior de cuidar de estruturas existentes do que construir novas estruturas, né? Não é à toa que a gente tem alguns dos maiores nomes do restauro, quando já são estruturas históricas, ou da recuperação, né, aparecendo lá, porque claro que a gente vai ter que ter um arsenal de engenheiros cada vez mais capacitados para lidar com essas estruturas que são mais velhinhas, como tu disse, né? Os nossos geriatras vão ter que ser formados, por isso a gente tem que mudar. Ou a gente vai ter que ter uma formação específica de patologia para tu poder atuar nessa área, ou a gente vai ter que mudar um pouco da nossa graduação e trazer mais conhecimentos de estruturas existentes, né? Isso é vital e urgente. Exatamente. Outro aprendizado aí muito importante, né? Porque os acidentes são fontes importantes, as normas e a ciência evoluem com os ensaios, as investigações, os estudos de caso, né? Identificado algum problema, é preciso tomar providência, gente, não tenha dúvida. Escolher os profissionais bem preparados, só fechando, né? E acabar com aquela ideia de que existe um engenheiro universal, né? Um Leonardo da Vinci foi o último engenheiro universal, que ele fazia projeto, execução, e ainda depois inaugurava e tocava música para todo mundo e colocava uns quadros ainda na parede. Então, não existe mais esse profissional, né? A gente precisa, como na medicina, pode ter um profissional que dá um médico, agora aproveitando aí, como é que é? Um clínico geral? Clínico geral e depois o geriatra aí. Eu estou ainda na fase do geriatra, de que é clínico geral, depois eu vou para o especialista, estou ficando minha amiga. Então, a verdade é essa daí, a gente precisa levar em conta que a gente precisa muitas vezes do profissional. E só César, passando a passar a palavra para você, eu vi umas perguntas aqui, uma delas sobre impermeabilização, qual é o papel da impermeabilização? Deixa eu achar aqui, professor. Muito importante. Que eu nosso amigo Emílio. Então, o Emílio. Então tá aqui, olha, em Miami está dito em vários locais que a estrutura estava com a impermeabilização vencida. Isso é muito... Agradeço, Emílio, você lembrar, porque aquilo que como que nós podemos evitar que a água atinja a nossa estrutura? Com uma proteção. E a impermeabilização, então, passa a ser parte fundamental da durabilidade da estrutura. Mas vale a pena levar em conta o seguinte, um sistema de impermeabilização dura 5, 10 anos, 15 anos, no máximo, por melhor que ele seja. A estrutura nós queremos que dure 200, 300 anos. Então, a impermeabilização vai ser necessária que ela seja revisada muitas vezes. Eu associo a impermeabilização como a pele, né? A pele nossa que nos protege. Ela nos protege, mas ela vai constantemente perdendo uma capa e vindo uma capa nova. A gente vai trocando a pele, né? A pele se regenera com o passar dos anos. Claro que depois chega uma hora que ela começa a falhar. Mas, quando a estrutura... Esse problema nós não temos nas edificações. Nós podemos sempre estar renovando com produtos, às vezes, e cada vez melhores. Não, e aí, vamos pegar... Os que me conhecem sabem que eu sou sempre meio otimista. A gente tem, hoje, soluções muito melhores do que a gente tinha. A gente tem uma valorização e o próprio... o IB e outros órgãos aí estão querendo melhorar, né, estabelecer seus critérios de vida útil. A gente tem uma melhoria geral das normas, a gente tem uma melhoria geral dos materiais. Eu acho que uma coisa que a gente falou aqui, que está muito lá no chat, né, acho que é a questão do custo, né? A gente tem que entender que a gente tem que projetar adequadamente, a gente tem que ter tempo de projeto e a gente tem que escolher soluções com um nível adequado, né? Se eu quiser uma impermeabilização top, mas quiser pagar R$100 por ela, se eu quiser um projeto top e pagar R$100, ou uma inspeção top e pagar R$100, isso não vai funcionar, né? A gente tem que ter uma política geral de qualificação e de valorização das boas práticas dentro da engenharia, né? Embora a gente esteja melhorando em termos de normas, embora a gente esteja melhorando em termos de materiais, nós vamos ter a consciência da qualificação
e da valorização do nosso trabalho, né? Porque senão não tem solução mágica que possa tirar do mercado, né, quem não tem qualidade. E nesse sentido, até eu fiz a coordenação da norma de inspeção. Uma coisa que tem que se entender é que eu preciso ter uma gestão da conservação ativa a partir de hoje em dia, né? Eu não posso esperar os problemas acontecer para decidir como é que eu vou financiar, por exemplo, uma reforma, né? Um dos problemas que atrasou a intervenção nesse edifício, segundo relatado lá, é justamente que eles estavam buscando como é que eles iam financiar esses 15 milhões de dólares ali, porque não tinha um fundo de manutenção. Hoje, qualquer nova edificação tem que nascer já com uma previsão de se coletar recursos, né, principalmente edifícios, para que eu tenha um fundo de manutenção robusto para quando eu precise utilizá-lo, né? Eu tenho que nascer isso já na formação do condomínio, eu já tenho que pensar em que eu tenho que começar a arrecadar recursos, porque eu vou precisar deles em algum momento. E não vai ser com chamada extra que a gente vai resolver, né? Senão a gente tem um retardo brutal nas ações. Exatamente. Isso acho que tem que ficar bem definido, né? Que a edificação vai necessitar, mesmo que a estrutura de concreto seja concebida para uma vida útil de projeto elevada, tem partes da estrutura que não vão ter a mesma vida útil. As juntas. A estrutura está muito bem projetada para 50 anos, 75 anos, mas se a junta falhar, ela não vai acompanhar. Aparelho de apoio, não é 50 anos. Né? Impermeabilização, não é 50 anos. Então, se o dono da obra não entender isso, né? A sociedade não entender, os governos, se é uma obra pública, não entender, não adianta a gente se esmerar em produzir a estrutura com concreto, né, em espaçamento, resistência à compressão, cobrimento, se aquelas outras partes que vão influenciar nessa vida útil falharem e não forem mantidas. Dá para fazer uma analogia com o automóvel, né, professor Enio? Você faz várias manutenções, várias inspeções periódicas. Em cada uma delas, você vai verificar algumas peças, né, algumas partes do veículo que necessitam, eventualmente, ser trocadas, né? Porque não tem como todas as peças daquele veículo ter a mesma vida útil. Lembrando ainda que a vida útil é uma projeção, né, como a nossa expectativa de vida. É uma projeção, você não garante aquilo, se você não fizer tudo correto. Mas tu escolhe um carro já pensando no custo de manutenção e conservação dele, né? A gente não faz isso com edifícios ainda. Não faz. Agora vocês me lembraram de uma coisa... Vocês me lembraram de uma coisa muito importante, gente. Recentemente, no edifício aqui, nós fizemos renovamos a impermeabilização de uma parte que tem umas marquises. Então, o que é fundamental? É você retirar a impermeabilização existente para achar a estrutura e trabalhar em cima da estrutura. Então, nesse caso de Miami, por exemplo, vamos imaginar naquela região que dizem que tinha corrosão, mas ninguém nunca viu, e não está registrado em nenhum documento até agora que eu tive acesso. Naquela região em torno da piscina, a área de lazer, ela estava revestida com um piso era broclete, alguma coisa assim, e provavelmente uma impermeabilização embaixo dela. Quer dizer, se eles tivessem feito essa renovação a cada 10, 15 anos, retirando esse material, eles talvez tivessem visto fissuras de punção ou alguma corrosão escondida. Hoje eles falam escondida, mas se eu fizesse a manutenção corretamente, talvez pudesse ser identificada a tempo de ser corrigida. Né? E eles tinham sinais para, pelo menos, justificar uma abertura ali, né? Porque tinha fissura com passagem de água, com lixiviação, né? Então, assim... Exatamente. E nós temos agora também, vamos assim dizer, o ciclo fechado das normas técnicas, né? Que são as 5 normas mãe dessa área, né? A norma de desempenho, ou seja, que nós temos que nascer com desempenho. Aí tem a norma de manutenção, 5674, se não me falha a memória. Aí tem qual manutenção? Aqui o manual determina, NBR 14037, posso estar errando algum número. Se eu for fazer alguma reforma, a norma de reforma 16280 e a norma de inspeção rotineira 16747. Então, que é do clínico geral, nós vamos ter ainda as inspeções especializadas. Né, as especializadas, mas essa é importante que todos entendam, né? Essa, inclusive, é uma pergunta do querido amigo ali, do Renato, que ele fala, um generalista pode fazer uma inspeção? Pode, obviamente que pode. Ele vai detectar necessidade de especialistas, então, obviamente que ele vai participar.
Lá no nosso curso de inspetor de estruturas de concreto do Ibracon, 1 e 2 é isso, né? Então, o 1 ele tem que ter essa capacidade de ver os problemas, né, iniciais, entender, ver a geometria, o aspecto visual, para que depois ele reconheça que isso tem que passar por uma inspeção mais especializada, que é o que o professor Luiz Carlos agora falou, né? Agora o prédio tem que vir vindo com um certo cuidado. É difícil que nem nós. O cara lá com 60 anos chega um dia no médico, faz um check-up. É difícil tu pegar muita coisa se tu é a primeira vez que tu foi no médico. Exatamente, se não faz regularmente, né? Senão tu depende muito do... Um profissional consegue ver muita coisa numa inspeção visual, né, ou uma inspeção sensorial, como diz a norma, né, a 16747, mas ele tem que ter conhecimento e experiência para conseguir ver e dizer muita coisa, senão ele não vê e não diz nada, né? Ou seja, exatamente. O equilíbrio que a gente buscou na norma, né, é sempre a questão de risco e custo, né? Seria ótimo eu ter uma junta de especialistas para cada inspeção. Seria o paraíso, né? Se eu pudesse pegar o Paulo Helene, o Enio, né, o César, o Bernardo e sair juntos para fazer uma inspeção em cada edifício. Mas isso ia ser muito custo para eventualmente situações que eu não precise para isso. Então é a mesma lógica do médico, né? Tu não vai direto lá fazer uma junta, né? O melhor cardiologista, o melhor pneumologista, o melhor geriatra para ver se tu tá bem. Tu vai num clínico geral que ele vai analisar e dizer, olha, tu tem alguns sinais aqui que digam que talvez tu tenha que ter um estudo mais detalhado em relação à cardiologia. Mas eu preciso formar muito bem esses clínicos gerais. Eles têm que ter a capacidade de detecção. Eles têm que ter, né, ou seja, a experiência ali de ter trabalhado em processos como esses, né, César? É esse cara que a gente tem que ter, talvez, porque ele é o filtro inicial de tudo. Então ele tem que estar muito bem formado. Não pode ser um cara que não tenha experiência de patologia. É isso aí. Temos uma pergunta interessante aqui, professor Enio, que é do Luiz Paulo Gomes. Ele pergunta o seguinte: para estruturas contaminadas com cloretos, a instalação de ânodos de proteção catódica é de fundamental importância. Está de acordo? Depende o caso. Se for uma situação onde o concreto tem baixa resistividade, o que eu quero dizer? Ali na orla, dentro do mar, o ânodo vai funcionar bem. Aqui, por exemplo, em Brasília, em Goiânia, como a resistividade do concreto é elevada, o ânodo de sacrifício não vai funcionar muito bem. Então, vai depender um pouco. Aí vai funcionar bem também se tiver, num caso onde a resistividade do concreto é baixa, se tiver uma quantidade grande de zinco ali dentro, porque se não tiver, também não vai funcionar bem. Então, a verdade é que é um projeto de reabilitação de estruturas. Dependendo da situação, vai funcionar bem, dependendo, não vai funcionar. Perfeito. Tinha uma pergunta que eu queria responder aqui, César, que colocaram mais adiante ali, que era a questão de muitos colapsos acontecerem durante a madrugada, né? E, de fato, em alguns casos desses, aconteceram em edifícios porque durante a madrugada a gente tem há poucas pessoas utilizando e a gente recarrega a caixa d'água, né? Então, no Santa Fé foi de madrugada porque era o momento que a gente tinha maior carga, lá no Areias Brancas. Mas esse caso de Miami, por exemplo, não teve nada a ver com isso, né? Ou seja, aconteceu de madrugada, talvez por alguma... se eu apostasse por alguma coisa, seria por alguma questão de retração e tal, mas foi muito mais acaso. Então, nem sempre, nem todos os coelhos e todos os gatos têm a mesma cor, né? Cada caso é um caso. Tu chama de madrugada, dinâmica. Luiz, mas pode ser das 8 da noite às 8 da manhã, ou seja, 12 horas, é 50%, né? É verdade. É interessante que foi às 2 da manhã, mas tinham condôminos que estavam observando e que viram o rompimento da laje, né? O Bernardo seria um deles lá, com certeza, né? Paulo Helene, Bernardo, né? Às vezes a gente também troca e-mails aí de madrugada. O Enio já não estaria em casa, ele já não chegou ainda esse horário. Estaria dormindo já, descansando, acordando essa hora. Dormindo. Pessoal, comprando pão. Estamos a 1h40 lá, e realmente 288 pessoas nos assistindo. Tivemos em torno de 360 pessoas. Até pouco tempo tinham 320 pessoas nos acompanhando. Cabe salientar que foi divulgado o quê? Antes de ontem, hein? Foi. Até vou contar um pouquinho da história. O professor Paulo Helene, ele disse, olha, é um assunto que a gente precisa falar. Não por conta do edifício de Miami, mas porque realmente nós estamos tendo muitos acidentes. Ele me ligou e disse, Dair,
né? Nós precisamos fazer isso pelo Alcompet Brasil, é a associação. Falando em associações, é uma coisa que é muito importante, pessoal. A gente fala de experiência, quando eu digo de experiência, quando a gente fala de Ibracon, por exemplo, Instituto Brasileiro do Concreto, onde eu comecei a frequentar em 1997, né? Ele vai fazer 50 anos, fez 49 anos agora, e no ano que vem vai completar os seus 50 anos, seu jubileu de ouro. Vamos ter um excelente congresso em Brasília, né? Uma excelente oportunidade de conhecer esses especialistas aqui com quais eu estou agora, né? Já conheci tantos outros especialistas. A Alcompet Brasil, ela fez 15 anos em setembro, fará 16 anos esse ano. Teremos semana que vem mais uma parte do nosso pré-congresso internacional, que faz parte da Alcompet Internacional, que já tem 30 anos, né? São grandes profissionais aí da América Latina, ibero-americanos, né? Portugal e Espanha também estão inclusos, né? Um grupo de brasileiros e outros profissionais da América Latina que foram se formar lá na Espanha, né? Com os pais aí da patologia, e que são referência, trouxeram isso. Então, é um grupo grande de profissionais, não são profissionais que começaram há 10 anos, há 5 anos, não. Tem grande experiência. O professor Paulo Helene é um deles, né? É o nosso presidente do Ibracon, atual presidente do Ibracon. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso no encerramento da nossa live, da importância das associações, não só na vida de vocês, mas para a nossa sociedade, né? Nossa sociedade de engenheiros, nossa comunidade de engenheiros como um todo. Tá? Passo a palavra, então. 30 anos, né, Daia? O evento. A Alcompet Internacional comemorar 30 anos esse ano no nosso congresso, né? Infelizmente, de forma virtual. Queríamos estar todos presencialmente lá em Gramado, mas ano que vem nós teremos, se Deus quiser, uma sessão dentro do nosso Congresso Brasileiro de Patologia, em Gramado, né? Em homenagem aos nossos gaúchos, onde foi fundada a Alcompet Brasil, né? Para a gente poder se encontrar, se abraçar e trocar experiências aí. Então, para a gente encerrar, começo passando a palavra para o professor Paulo Helene fazer as suas considerações finais. César, meus parabéns aí pela condução da Alcompet Brasil, você como que está de presidente. Agradeço aos colegas todos aí que mandaram muitas perguntas e estão conosco até agora. Aliás, eu gostaria até de propor, César, depois você analisa se é viável, né? Sim. Que a gente reúna essas perguntas, né? E faça uma sessão de resposta dessas perguntas, sabe? Eu acho que a gente... São muitas. Muita pergunta, comentário. Tal, acho que fica bacana, se for possível. Então, quero agradecer a todos esses colegas, agradecer aí aos companheiros que se dispuseram a falar aqui, porque não é fácil a gente falar de manifestação patológica, de aprendimento, de aprendizado. A gente pode falar muita bobagem, a gente pode ser mal interpretado, mas, graças a Deus, a intenção maior, né, de levar uma mensagem positiva para a nossa área técnica, ela sempre vai prevalecer, Então, quero dar boa noite a todos, agradecer a oportunidade, passo a palavra para o seguinte colega. O professor Enio, por favor. Ok, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essa quantidade enorme de pessoas e muito qualificada, pelo que eu estou vendo aqui, extremamente qualificado o grupo de pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer à Associação Brasileira de Patologia das Construções, hoje tendo como presidente o professor Dayer, a oportunidade de estar aqui com a gente, salientar a importância de todos participarem do Congresso Latino-Americano de Patologia das Construções esse ano, em outubro, né, de 19 a 21 de outubro, online, onde nós estaremos completando 30 anos de associação, e todos aqueles que participarem desse congresso vão ver a importância de aprender com os erros dos outros, que segundo o que eu já escutei do nosso mestre, professor Paulo Helene, é mais barato, dói menos, né, mais inteligente. Eu também acrescento algumas coisas aí na fala do professor Paulo Helene. E todos que participam de congressos como esse saem com um aprendizado enorme, que com certeza vão evitar muitos problemas nas suas obras. Abraço, boa noite a todos. Muito obrigado, professor Enio. Passo a palavra, então, para o professor Luiz Carlos. Muito obrigado, né? Foi um enorme prazer, assim, né? Ver essa noite, assim, né? Discutindo. E é muito bom ver essa maturidade, né? Eu me lembro ainda na década de 80, quando a gente começou a falar em patologia das construções, né?
o Brasil teve um papel fundamental, né? O Paulo foi um dos fundadores da Compat Internacional. Eu fui presidente quando a gente consolidou o Compat, né, em termos de vários países. O Paulo foi presidente depois. A gente funda o Compat Brasil e hoje a gente vê essa congregação. O Enio foi presidente da Compat Brasil, o Bernardo também. E a gente vê todos esses amigos aí que estão ali, né, de jovens talentos como a Nilê, como o Ziel, a gente mais antiga, como o Emílio, né, a gente começa a ter realmente uma comunidade muito forte dentro do país, e eu acho que esse trabalho que o Compat tem feito de reunir essas pessoas para que a gente possa ter aprendizado, para que a gente possa ter troca de experiências, para que a gente possa garantir, né, que cada uma dessas tragédias que tem um poder alavancador, né, não é à toa que a gente tem a maior parte das leis e das normas aparecendo depois de algumas tragédias, mas que a gente possa ter a responsabilidade de fazer jus às pessoas que perderam suas vidas, garantindo que a gente aprenda algo que a gente tem ainda menos chance de que alguma coisa volte a acontecer. E eu acho que a gente está num momento muito bom, assim, que a gente tem que garantir algumas coisas fundamentais: conhecimento e valorização, né? A gente tem que entender que precisa ter conhecimento para atuar bem na área de patologia das construções, de avaliação de estruturas acabadas, né? As pessoas têm que se formar, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que talvez ainda entender um pouquinho como botar isso na legislação. A gente tem que ter alguns cuidados importantes, a gente já tem casos suficientes para aprender que a gente precisa fazer gestão da conservação e tem que se preparar para isso, né? Então a gente já tem algumas normas aí que pedem um manual, que pedem que a gente tenha um plano de manutenção, mas está na hora da gente realmente trazer isso para dentro da vida, né, de cada um dos nossos edifícios e de cada um dos nossos engenheiros, né? Não pode ser uma coisa que a gente discute na universidade, depois esquece e nunca mais pratica. E eu acho que o Compat tem um papel muito importante em ajudar a levar essa agenda para que a gente tenha menos chance de que tragédias como essa de Miami voltem a acontecer. E parabéns ao presidente aí, né? Ou seja, meu mentor aí, o Paulo Helene, que foi uma luz para todos nós, né? Foi quem realmente iniciou toda essa discussão no Brasil, gerou a primeira geração e agora já tem seus netos e bisnetos, né, Paulo, nessa área de patologia das construções. E parabéns aí, tu, César, que está fazendo um grande trabalho aí na presidência dessa gestão da Compat aí. É um prazer estar aqui com vocês. Viu, Luiz Carlos? Muito obrigado pelas palavras amáveis, mas o mérito de um mestre é ver que os seus discípulos superaram o mestre largamente. E essa é a minha satisfação aqui com vocês quatro. É isso aí, grande abraço. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Agradecer, então, agora, principalmente ao professor Bernardo, né, que está viajando em trânsito, há horas no aeroporto, está cansado, né, e se dispôs a participar conosco. Ele não sabia se poderia, por isso a gente não anunciou. Que ele já perdeu o avião a essa altura, né? Já. Vai dormir lá. Ele quer ficar lá no Panamá mesmo, ele quer ficar um pouquinho, se eu bem conheço ele, mais um dia, né? Não me deixam sair do aeroporto, eu nunca vi coisa igual, já briguei com os três aqui, mas enfim, não, agradecer, Dairon, um desafio imenso aí, tu gerir essa turma aí que nem gosta de falar aqui, né, que para toda hora tá aqui, e é isso aí, pessoal, acho que nada salva como conhecimento, né, todos nós aqui, nós nos revezamos em entidades, Ibracom, Alcompat, etc., nacional, internacional, né? Todos nós aqui já fomos presidentes da Alcompat Brasil, com uma grande inserção na internacional, Ibracom, etc., o professor Paulene é o atual presidente. E por quê? Porque a gente acha importante doar essas horas, é tudo horas doadas para a comunidade, para a sociedade, para ajudar um pouco, fazer um pouco esse nosso papel. E, enfim, e aí convocar todo mundo a participar também. Nós temos esse ano 30º aniversário da Alcompat Internacional, ano que vem o 50º do Ibracom, um grandioso evento em Brasília. Então, ou seja, teremos muitas oportunidades para debater, discutir todos esses temas ao vivo, tete a tete, né? Todos nós aqui, nós temos uma característica comum, eu aprendi muito com os quatro que estão aqui, nós somos muito humildes, né? Quantas vezes nós dizemos, olha, naquilo que eu tinha dito não era, errei, me enganei, achei que era, não era. E a gente aprendia, quantas vezes eu discutindo com o Enio, o sistema, não, ele está certo. Mudei, tive que mudar um monte de coisa, faz parte do aprendizado, faz parte do conhecimento, né? Então é isso, a gente vai discutir sempre de peito aberto aí para tentar a gente avançar um pouco mais na área e avançar um pouco mais no conhecimento. Então, obrigado, Dair, aí pelo convite, paciência, né? Eu estou nessa situação aqui, mas enfim, espero ter contribuído um pouco e vamos para a próxima e até a próxima.
Bernardo, deixa eu só comentar. Isso que o Bernardo falou é uma característica, eu acho, do grupo Alcompat Brasil, né? A gente sempre está querendo aprender, o respeito que a gente tem um pelo outro. E uma outra coisa que eu fico admirado, né? Eu tento seguir vocês, porque o que esse grupo trabalha é algo, assim, incrível. É quando nós somos surpreendidos pelo trabalho a todo momento, o trabalho voluntário, como vocês todos devem saber. E eu fico, na verdade, eu sou levado por esse grupo que é incansável. Parabéns. Professores, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Quero convidar todos que estão nos assistindo, agradecer também por estar aqui conosco, depois de quase 2 horas, né, escutando esses grandes mestres, né, eu só estou aqui no grupo mais para aprender mais uma vez com eles, é uma oportunidade, eu não canso de perder essas oportunidades com eles, eu falo, não, e poder estar junto com eles, então, participando dessas associações, isso é maravilhoso, é uma realização para mim, pessoal e profissional. São os meus heróis, né? Quem não tem ídolos dentro da sua profissão, então está na profissão errada, né? E eu estou aqui no meio de vários deles. Pessoal, eu quero convidar vocês a participar conosco das nossas associações, se associar ao Alcompat Brasil, é muito barato, né? A Alcompat Brasil, a anuidade é pífia, né? Se vocês pensarem nisso, e pelos ganhos que vocês têm, né? Então, eu convido vocês a entrarem no nosso site, Alcompat Brasil, né, alcompat.org.br, e vejam lá todos os benefícios que vocês têm participando dessa associação maravilhosa, participar conosco dos nossos eventos. Semana que vem nós temos mais um pré-Compat, um pré-congresso internacional, com os grandes nomes, vamos contar um pouquinho aí da história da Alcompat Brasil também, né? Vocês vão ter essa grande oportunidade. E nos seguirem nas redes sociais, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Lá nós temos grandes divulgações, não só no âmbito da Alcompat Brasil, mas da Alcompat Internacional também. Essa semana nós temos um seminário de jovens, né, o professor Bernardo, que coordena isso lá junto ao Alcompat Internacional. É fundamental isso, né? A gente está começando a ficar mais velhinho, né, Paulo? A gente pretende durar bastante, mas a gente tem que começar a gerar novas... E aí vocês conhecerem os novos talentos, né? São as revelações não só do Brasil, mas as revelações mundiais. O pessoal acha engraçado, né? Os jovens é até 40 anos, né? Os jovens já tomaram vacina, né? Os jovens já estão tomando vacina. Então, estão todos convidados a participar conosco. Paulo Sérgio mandando um abração ali, ó, Paulo. Bom te ter aí. Grande Paulo Sérgio. Grande Paulo Sérgio. E, então, finalizamos a nossa live. Fiquem atentos que em breve nós teremos outras discussões. O professor Paulo Helene deu uma excelente ideia, né, de reunir essas questões aí e fazer outras lives. Não garanto, professor, pelo que o grupo conhece, né, e pelas questões que foram levantadas, que a gente vai fazer uma única live. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até mais. Uma boa noite a todos.